E João Fonseca pega adversário inédito na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Ele joga contra o espanhol Alejandro Fokina, um adversário que vem em um bom momento. A gente vai fazer um pré-jogo aqui nesse vídeo, comentando um pouco sobre o adversário do João, falando um pouco então dessa grande partida que vem por aí. Pessoal, vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo então. E começando o vídeo aqui então, pessoal, deixando aquele recado para vocês, ainda estou em viagem, até por isso o cenário improvisado, a qualidade do vídeo deu uma caída, então peço que vocês considerem essa questão, sempre prefiro trazer os vídeos mesmo em viagem do que deixar vocês sem vídeos, e até por isso peço para você deixar um like aqui no canal e se inscrever para ajudar nosso trabalho. Já começando a análise aqui então do próximo jogo, o João Fonseca, ele conseguiu uma importante vitória na primeira rodada do torneio em Cincinnati, vencendo o Bu chinês, de virada, jogou muito bem nos momentos decisivos, jogou contra um cara que era muito regular, que jogava no erro do João Fonseca, e o João fez um segundo set, um terceiro muito bom, e mereceu a vitória, e saiu então para a segunda rodada para jogar contra o Fokina, esse cara aqui espanhol que vem em um bom momento, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Esse confronto vai ser o primeiro, pessoal, entre os dois. Nunca jogaram, e é a primeira vez que irão jogar, então, João Fonseca e Fokina. Falando já do adversário do João, então, é um cara que vem no seu melhor ranking, ranking 19, então ele vem dentro do top 20, ele alcançou esse ranking no dia 28 de julho, recentemente, ele tem 32 vitórias e 18 derrotas esse ano em torneios ATP, e ele tem ao todo, então, 146 vitórias e 137 derrotas em torneios ATP, bem equilibrado, e esse número de títulos dele aqui me surpreende, ele tem 0 títulos e quase 9 milhões de dólares em premiação. Eu quase que não acredito que um cara com essa qualidade não tenha títulos ainda em nível profissional ATP. Ele está com 26 anos de idade, já ficou com o quase muitas vezes. Inclusive, recentemente, ele foi vice-campeão em Washington, perdendo 3 match points. A gente vai comentar um pouquinho desse vice-campeonato na sequência. Então ele, 26 anos de idade, é de Málaga, na Espanha, destro, joga backhand com duas mãos, 1,80 m, não é tão alto para o tênis, 80 quilos, profissional desde 2017. Falando um pouco aqui da carreira dele em questão de títulos, a gente viu que ele não tem títulos ATP, ele tem 3 títulos nível profissional, sendo títulos menores, 2 Challengers e um Future que ele conseguiu em 2018 e em 2019. Dá para ver que ele é um tenista que realmente joga muito bem, mas me parece que na hora do vamos ver, acaba não conseguindo concretizar boas campanhas. E olhando então aqui recentemente a trajetória dele, os últimos jogos, para a gente olhar o momento dele, vamos olhar um pouco os melhores resultados ou alguns resultados que ele teve esse ano. Vou falar os principais, tá, pessoal? Ele fez quarta rodada do Australian Open, Dallas ele fez segunda rodada, foi vice-campeão aqui desse torneio 250 em Del Rey, no piso duro, então ele foi vice-campeão aqui, olha, mais um vice-campeonato. Ele acabou perdendo de 2 sets a 1, inclusive de virada para o Kecmanovic, então um cara aqui que realmente, na hora do vamos ver, acaba não conseguindo os títulos. Em Acapulco ele foi vice-campeão também, perdendo a final de 7-6 e 6-2, aqui ele nem fez um set, mas conseguiu outro vice-campeonato. Indian Wells caiu na primeira rodada, aqui até resultados no piso duro, onde ele consegue bons resultados. Fez semifinal de Monte Carlo, perdendo para o Alcaraz. Barcelona fez terceira rodada, Madrid fez terceira rodada, Roma fez segunda rodada, o primeiro jogo, no caso, que ele era cabeça de chave. Lembrando que nesse torneio aqui também, o Fokina ele é cabeça de chave, tá, pessoal? Vai ser a estreia dele no torneio. Em Roland Garros, perdeu na segunda rodada. Eastbourne caiu na semifinal. Wimbledon caiu na terceira rodada. E mais recentemente em Washington, ele foi vice-campeão, perdendo de virada para o Alexander de Minaur por 2 sets a 1. Inclusive, ele perdeu 3 match points. Depois do jogo, ele ficou inconsolável, chorou demais. O adversário foi lá, tentou apoiar, mas realmente é algo que deve baquear muito para um tenista sempre chegar a bater na trave e não conquistar o título. Realmente me coloquei no lugar dele e é uma pena que ele ainda não conquistou esse título. E agora em Toronto, então, ele fez uma quarta rodada, perdendo para o Rublev, onde ele saiu com uma contusão. E agora ele vem, então, recuperado para poder jogar essa partida contra o João. Esperamos que ele esteja bem fisicamente. Eu não vejo que é legal para um tenista vencer contra alguém que não está 100%. Então esperamos que o confronto seja justo. Desejo isso
para os adversários e também para o João, que sempre eles estejam bem fisicamente para ser um confronto bem justo e vamos torcer para o João fazer o seu melhor. Só falando um pouquinho do jogo do Foquina, ele aqui em nível de saque, ele tem um bom percentual de acerto de primeiro saque, 67%, é um saque bem regular e controlado, não tem toda aquela potência, ele consegue fazer a variação, e ele ganha 66% dos pontos jogados com o primeiro saque, não é um dos melhores percentuais que a gente tem de concretização ali do primeiro serviço, apesar de ser um ótimo indicador de primeiro serviço, mas não é aquele primeiro saque que agride tanto, e o segundo serviço ele ganha 51% dos pontos jogados. Ele salva 59% dos breakpoints que ele tem contra, não é um dos melhores indicadores, e converte 42% dos breakpoints que tem a favor, até que é um percentual bacana. E o Foquina, pessoal, é um cara que joga muito bem de fundo de quadra, muito sólido, forehand é a sua arma principal, lembrando que ele é destro, consegue colocar ela com um bom spin, boa profundidade, gerando ângulos. Backhand também muito sólido, principalmente em controle, muito confortável do fundo de quadra. Pode também mudar a direção buscando ali fazer algum tipo de variação e busca sempre usar o forehand para tentar definir os seus pontos, buscando o erro do adversário. Então é uma arma muito boa dele. Sobe para a rede pontualmente, sobe muito bem, fecha os ângulos. Então é um cara que costuma ter essa regularidade, essa intensidade, se movimenta bem. E o forehand é onde ele busca agredir mais o adversário, buscar os seus pontos, a construção do seu jogo em si, fazendo bolas inside out, inside in, tentando fazer também ali algum tipo de variação de profundidade, de ângulos. Então é um cara que tem boa intensidade. A gente viu que esse ano ele está muito bem em evolução de resultados, né? Até por isso ele é o número 19 do mundo nesse momento que a gente grava o vídeo. Evidente que ele não está conseguindo os títulos, a gente viu os vice-campeonatos dele que ele teve, isso pesa demais contra ele nesse momento. Mas espero que não nesse torneio, não contra o João, em algum momento ele consiga um título ali para constar, porque é muito triste, né, ver um jogador buscar tanto e acabar não conseguindo, e ele tem o tênis para isso. Talvez na hora de decidir tá faltando alguma coisa. Galera, e antes de continuar, pedir para você se inscrever no nosso canal, meta de 10 mil inscritos, então ajuda o canal, dá um winner na inscrição do canal, dá um ace no like para ajudar nosso trabalho, ativa o sininho, que assim que eu lançar um vídeo você recebe a notificação e pode assistir de imediato os nossos vídeos aqui sobre tênis, João Fonseca, todos os brasileiros, as promessas e os grandes torneios. Então deixa um like, se inscreve, dá um clique no botão de hypar também, que ajuda demais o nosso trabalho. E agora vamos falar um pouquinho do João Fonseca. O João, então, pessoal, acredito que depois da vitória que ele teve na estreia, ele tira um pouco o peso de não ter vencido na primeira rodada de Toronto, o que é normal, a gente fez vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. E ele conseguiu uma boa vitória de virada, o primeiro set onde ele acabou não jogando o seu melhor, apesar de não estar mal, mas acabou tendo algumas irregularidades, alguns erros que acabaram no final ali comprometendo o set. Ele acabou sendo quebrado duas vezes, devolveu uma quebra, mas no final ali para sacar para continuar no primeiro set ele perdeu, e depois ele voltou muito bem, fazendo um excelente segundo set, e no terceiro set, principalmente nos momentos decisivos, achei o João muito forte, jogou muito bem e fechou aquela partida que foi uma partida de 2 horas e 20 minutos. O que eu vejo de positivo também na duração da partida é que isso deu ao João ritmo de jogo. O João precisa de ritmo, de regularidade, e isso ele foi pegando durante a partida, pegando a confiança. O jogo do Bu permitiu ao João ter o tempo para atacar, né? Então o João conseguiu atacar muitas vezes ali com o seu forehand, com o seu backhand, e aquela bola ali é uma bola mais confortável para o João. A partir do momento que ele começou a errar menos, ele começou a ter mais confiança e isso permitiu a crescente dele nesse jogo. Isso para mim traz um ponto positivo para o jogo contra o Foquina. Foquina estreia no torneio, porque ele é cabeça de chave, entra direto na segunda rodada e o João já vem com esse jogo, com essa bagagem. Foquina ele vem da contusão, que a gente, igual eu falei, espero que não tenha comprometido. Isso também, vamos ver como isso vai impactar ali no jogo contra o João Fonseca. Mas, na verdade, eu estou muito feliz com o tipo de jogo que o João fez contra o Bu. Evidente que nem sempre ele vai ganhar de muita vantagem. Isso é normal no tênis. Jogo tem que ser jogado igual o xadrez ali. Tem muita tática, muita variação. E o João conseguiu construir e permitir essa vitória dentro dessa partida. E agora, contra o Foquina, o João vem para um adversário difícil, que vem em um bom momento da carreira. O João precisa sacar bem, não deixar o adversário criar as oportunidades de breakpoints, que acabou ocorrendo no último jogo. E o João também vai ter que cuidar da parte dos erros não forçados. Uma coisa que eu vejo o pessoal comentando, mas o João erra muito. Sim, eu até acho que o número de erros não forçados do João é um pouco relativamente alto, mas isso vem com o risco retorno do seu forehand, dos seus golpes. O João ele tem muita potência
e ele gosta muito de dar os winners, é onde ele consegue construir o seu jogo e vencer as partidas. Então isso não vai mudar. Faz parte do jogo do João Fonseca ser agressivo. E com agressividade vem os erros. E aí isso tem que, no final, a soma tem que ser mais benéfico. Os winners, a agressividade, do que os erros. Evidente, em alguns momentos, talvez a escolha do momento de atacar não seja o melhor momento. Atacar na primeira bola, na segunda. Até teve um game no primeiro jogo ali, logo no final, que o João precisava confirmar, que ele atacou uma bola ali que permitiu o adversário chegar e quebrar aquele game que foi na rede, acho que foi logo a primeira bola. Isso então, pessoal, o João com o tempo vai evoluir. E escolhendo melhor os momentos, a tendência é que baixe essa quantidade de erros não forçados e permita que o João consiga ter mais vitórias, mais quebras, mais regularidade. Isso vai ser com o tempo, tá? Mas não tem como tirar a agressividade dele, porque é o diferente. Se você tirar a potência do João, a agressividade, ele vai se tornar um jogador comum. O Deminauer, por exemplo, é um cara que é muito regular, mas ele tem os títulos grandes, mas ele não consegue chegar em Grand Slam, por exemplo. Quando ele pega os caras grandes, ele acaba caindo cedo. Gosto muito do jogo dele, mas ele não está conseguindo os resultados maiores, porque a hora que ele pega um Alcaraz, um Sinner ou caras do top 10, ele acaba perdendo. E o João Fonseca tem um jogo totalmente que permite vencer esses caras. Evidente também que vai ter as derrotas por esse motivo, mas tem muito a evoluir. Então eu acredito demais no João Fonseca. Coloca para mim o placar aqui na descrição do jogo do João, quero trocar uma ideia com vocês, ver o palpite que vocês estão emitindo sobre o jogo. E pessoal, no momento que eu gravo ainda não está definido o horário da partida, provavelmente vai ser no sábado, assim que sair a gente solta na página no Instagram e também coloca aqui no primeiro comentário fixado. Pessoal, meu muito obrigado que você tenha assistido, um grande abraço, até a próxima, fui!